Direto. Assuntos tem que ser direto. Nesse meio de semana aí, terça, quarta, quinta, tiveram aí os jogos aí envolvendo clubes brasileiros nos torneios nacionais, Copa do Brasil, etc e tal, e nos torneios internacionais aí. Acho que teve Sul-Americana, teve aí Libertadores, enfim. E nesse meio de semana, os resultados não foram bons para os clubes brasileiros, não. Entendeu? A não ser o Cruzeiro, todos os outros, Cruzeiro e Atlético Mineiro, mas mesmo assim o Atlético Mineiro, depois de 2 jogos, conseguiu ganhar a primeira partida, perdeu a primeira, perdeu a segunda, né? Tinha perdido 2 partidas já e agora ganhou a terceira e a duras penas. Ganhou lá por 3-2, né? E quando o time já tinha feito o placar 2-0. Né? Complicada. A situação do Atlético Mineiro está complicadíssima. Aí Internacional fez 2-0. No final do primeiro tempo, River Plate, que foi seu adversário, diminuiu para 2-1. E chegou ao empate em 2 bolas paradas. Diminuiu no primeiro tempo no pênalti, cobrado lá pelo Lucas Prato. E no segundo tempo o cara veio do banco de reserva e fez um gol de falta. 2-2, e o Internacional também não perdeu por sorte. Palmeiras já tinha perdido mais cedo, por 1-0. Né? Veio o Flamengo no mesmo dia do Palmeiras e também perdeu no Maracanã para o Peñarol no finalzinho, gol no final, por 1-0. E ontem o Grêmio também perdeu. Ou seja, os clubes brasileiros aí, participantes da Libertadores, não estão em situação confortável, tão confortável assim. O Cruzeiro está confortabilíssimo, 100% de aproveitamento, 9 pontos. O Flamengo está com 6 pontos, está na segunda colocação, perdeu a posição para o Peñarol por questões do saldo de gol, né? Enfim, a semana não foi boa. Em se tratando do Flamengo, por exemplo, o torcedor do Flamengo é o mais folclórico, me parece, do Brasil. Porque o torcedor do Flamengo ganhou o primeiro jogo, foi ao céu. Ganhou o segundo jogo, o céu já não era mais nada, né? Já se pensava em outra atmosfera. E é sempre assim com o torcedor do Flamengo. Ele se ganha um jogo, ganha o segundo jogo, ganha um terceiro jogo, então, meu Deus do céu, já pode acabar o campeonato, que o Flamengo já é o campeão, né? Mas não é bem assim que funciona, né? Como folclore, tudo bem, o torcedor ele é assim mesmo. O torcedor do Flamengo ele é tão apaixonado pelo Flamengo, que ele não consegue nem se controlar, entendeu? Perde o controle, não todos, né? Uma grande maioria, né, desse pessoal que aparece, né, nas imagens de TV, etc e tal, esse pessoal aí que é mais explosivo um pouco, entendeu? Eles não têm controle sobre a sua própria paixão, né? Há rubro-negros que eu conheço aí que são bem tranquilos, entendeu? Sabem que o futebol é assim mesmo, que vai ganhar aqui, vai perder ali, sabe que determinado jogador não dá para entrar agora, determinado jogador não era bom que o colocasse para jogar num jogo onde o Flamengo estava perdendo e com um jogador a menos, e aumentar a responsabilidade sobre aquele jogador, todo mundo sabe o que eu estou falando, e aumentar a responsabilidade sobre aquele jogador, e se ele não fizesse um gol de empate como fez contra o Vasco da Gama, entendeu? Ele foi rei contra o Vasco e seria o vilão, né? Se ao entrar num jogo onde o time do Flamengo estava com 1 a menos e ele não resolvesse o jogo, ele ia ser o vilão. Entendeu? Então o Abel está certíssimo em não colocar esse jogador. Aí eles falam, jogador caro, não sei quantos milhões no banco, mas é melhor você privar esses milhões todos no banco do que colocar no fogo. O torcedor tem que parar para pensar e ver bem isso aí. Entendeu? Então a derrota do Flamengo para o Peñarol é como se o Flamengo já tivesse eliminado da fase de grupo, né, na primeira fase. Como se tivesse eliminado. Ainda faltam um jogo de volta lá com o Peñarol, da mesma forma que o Peñarol veio aqui e ganhou, porque o Flamengo não pode ganhar lá, né? Falta o jogo de volta, que é aqui contra o San José, que supostamente é o time mais fraco,
do clube do Flamengo. Teve o jogo aí, São José e o time chileno lá, né? Caramba, o zagueiro do São José fez 2 gols contra, pô. Aliás, acho que foram 3 gols. Num jogo onde o empate, onde foi 3-3, houveram 2 ou 3 gols contra. Quer dizer, né? Então, ainda faltam 3 jogos para o Flamengo. O próximo jogo é aqui contra o São José. Depois falta o time chileno, né? E o próprio Peñarol lá, né? Então, nada resolvido. Nada resolvido. Eu acho que a disputa vai ser aí entre Flamengo e Peñarol. Se o Flamengo fizer o resultado aqui, que eu não sou muito de falar sobre obrigação, mas o Flamengo tem sim a obrigação de ganhar do São José aqui, né, na semana que vem, né? Então o Flamengo perdeu por 1-0 num jogo onde o time não foi bem. O único jogador que jogou e jogou sozinho foi o Diego. Diego, mesmo que de vez em quando o pessoal pede para sair do time, ele, Arão, né? O pessoal continua pedindo, né? Mas teve um jogo aí que o Diego ficou de fora e que todo mundo sentiu falta do Diego. Pô, tá faltando o Diego ali para carimbar. E é a realidade, o Diego carimba. Entendeu? Então nós tivemos algumas oportunidades e perdemos. O pessoal do LDU também teve, se não me engano, 2 oportunidades. Uma bem clara, com uma defesa no reflexo do Diego Alves, que jamais imaginei que ele pudesse pegar aquela bola. Ali eu cantei gol naquela jogada, mas Diego estava lá e defendeu. Tem sido uma peça importante no time, né? E no mais, ninguém jogou nada. Se o Flamengo jogar e o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique não estiverem no jogo, estarem em campo, mas não entrarem no jogo, fica difícil para o Flamengo, entendeu? Everton Ribeiro tem que jogar, Bruno Henrique tem que jogar, Gabriel tem que continuar fazendo a movimentação, não precisa dar aquele carrinho ali, falta de experiência. É um jogador de 22 anos, mas é um jogador experiente e, se não for experiente, é preciso botar todo mundo sentadinho no banquinho e ensinar como é que joga Libertadores. O Flamengo nunca aprendeu a jogar Libertadores. O Flamengo foi campeão na década de 80 da Libertadores da América, né? Mas eu acredito hoje em dia que, sem saber jogar, foi campeão porque o time era muito bom, né? Aquele time, aquela geração era muito boa. Então o futebol era diferente, não havia essa interação toda, né? Não que o futebol fosse mais fraco ou mais forte do que é hoje, não. Futebol é sempre futebol, em cada tempo. Mas o time do Flamengo, o elenco rubro-negro, o futebol que o Flamengo jogava já era muito moderno para aquela época. O que se joga hoje aqui, que fala de alteração, de variação, de jogador não ter posição, o Flamengo já fazia isso. Zico era ponta, Zico era arco, Zico era flecha, Zico era volante, primeiro, segundo, terceiro. Tita era isso, Lico, todo mundo era tudo. Eu canso de dizer que naquele tempo, naquela geração do Flamengo, os únicos que guardavam posição eram o Raul e os 2 zagueiros. E olhe lá, hein? Olhe lá. E os 2 zagueiros de área. O restante, todo mundo jogava para frente o tempo todo. E eu falo o zagueiro e olhe lá, porque o Muzi ia lá de vez em quando e ó, de cabeça era ó, toda hora. Então, o único, na verdade, que não abandonava a posição, que não saía a posição, jogava sempre na mesma posição, era o Raul, né? Eram os goleiros do Flamengo e que tinham pouquíssimo trabalho, porque a modernidade do jeito de jogar do Flamengo era tão grande para aquela época que a bola quase dificilmente chegava lá. O goleiro podia dobrar a roupa e deixar e guardar para o próximo jogo. Só que hoje em dia é bem diferente. O Flamengo joga Libertadores como se estivesse jogando um campeonato carioca, né? Sei lá, falta alguma coisa. Há clubes aí que, Internacional, o Grêmio, o Cruzeiro, né? O Corinthians lá com o jeito dele, entendeu? São Paulo, Palmeiras, sabe, aqui no Rio, os clubes daqui, eles não sabem. Eu cheguei a essa conclusão, não sabem jogar. É jogador expulso a toda hora, entendeu? Além do próprio jogo mesmo, dentro de uma partida de Libertadores, eu não vejo o Carioca com experiência suficiente para isso não, né? Mas enfim, calma, torcedor rubro-negro, que o Flamengo não está eliminado ainda não, mas tem muita água para rolar embaixo dessa ponte aí. Se o Flamengo estiver eliminado, o Atlético Mineiro já está eliminado, perdeu 2, né? Daqui a pouco o Atlético Mineiro não vai depender mais dele. E na tabela do Flamengo, na chave do Flamengo, ainda vai acontecer outros jogos aí, alguém vai perder, entendeu? Então, muita calma. E o Flamengo faz agora, no sábado, mais um Fla-Flu. Já jogou acho que 3 vezes, vai jogar agora mais essa vez.
E eu sempre digo, toda vez que um time está ganhando muito do outro, ou está ganhando muitos jogos de seguido, ele está cada vez mais próximo da derrota, né? Então o Flamengo já jogou, perdeu a primeira, ganhou a segunda, ganhou a terceira. Vai jogar o quarto jogo agora. Será que o Fluminense vai perder 3 seguidas para o Flamengo? Se perder 3 seguidas para o Flamengo é complicado, porque a cobrança é muito grande. O trabalho do Fernando Diniz está bom, o Fluminense está focado lá na Sul-Americana, a gente percebe isso, né? Vai ter que jogar, os times vão ter que jogar com o seu time completo, tanto o Flamengo quanto o Fluminense. Para o Fluminense vai ser mais complicado, porque a viagem para lá, para onde ele foi jogar, em Lucas do Rio Verde, é complicada, o jogo lá é complicado, viajou, jogou, viajou de volta, o tempo é pequeno de descanso, vai jogar contra o Flamengo, entendeu? Tendo que ganhar o jogo, né? Enfim, é mais complicado, foi mais desgastante para o Fluminense do que para o Flamengo, que jogou sim aqui. O desgaste emocional é grande por conta da derrota que veio e da pressão na torcida, né? Mas em termos físicos o Flamengo tem uma pequena vantagem, porque jogou aqui dentro de casa. Tá essa polêmica aí de Fluminense e Flamengo aí se unirem para abraçar o Maracanã. Tem que abraçar todo o complexo do Maracanã. Parque Aquático Júlio Gramari, Célio de Barro voltar, Maracanãzinho que está lá, entrega as baratas, não acontece nada no Maracanãzinho, e o próprio estádio Mário Filho, né? Então, para abraçar, abraça todo o complexo. Mas eu gostaria que fosse todos os 4, independente do Botafogo ter a participação dele no Engenhão, mas vai ter uma hora que vai deixar de ter, né? Digamos assim. Então, o Botafogo poderia participar minimamente, porque vai jogar no Maracanã. Poderia participar minimamente, né? Diferente dos outros 3, né? Porque tem lá o convênio lá com o Engenhão até não sei quando aí, tá certo? Então acho que todos deveriam abraçar, mas sem nervosismo do presidente do Vasco, que está aborrecidinho, porque está dizendo que não vai se curvar ao Flamengo. Não é só o Flamengo não, presidente, o Fluminense também está nessa aí. Entendeu? Vamos agora que o Vasco é diferente, que não há mais a influência do falecido Eurico Miranda, vamos pensar grande, vamos pensar de outra maneira. Não vamos dizer que Flamengo e Vasco é um jogo à parte, não. Flamengo e Vasco é mais um jogo, né? O Vasco da Gama está treinando aí direto a semana inteira para pegar o Bangu, entendeu? É igual o Botafogo. O Botafogo não joga, mas quando joga não ganha. Jogou ontem contra o Juventude que foi ao gol do Botafogo em 99, e o Botafogo não ganha do Juventude. Não consegue ganhar do Juventude, estava perdendo por 1-0. Paulo Sérgio, ex-jogador do Flamengo, se não me engano, até passou pelo próprio Botafogo, se não me engano, e jogou no Flamengo e jogou em mais um outro clube aqui do Rio, não lembro qual foi agora. Aí foi lá, zoou, fez negócio de chorador contra o Botafogo, perigosa essa brincadeira, essa zoação. Então o Botafogo treina, ficou esse tempo todo sem jogar e jogou e não ganhou do Juventude jogando aqui no Engenhão. Mais uma vez não conseguiu ganhar. Agora vai jogar lá no Jacone, lá, em Caxias do Sul, pau com formiga lá. Pauzíssimo com formiga, vou dizer assim, para jogar lá. Entendeu? Então, o Botafogo precisa acordar. Precisa acrescentar mais gente no elenco. Diego Souza chegou, ainda não resolveu muita coisa não resolveu nada, né? Mas o Botafogo precisa acordar, né? O Fluminense já falei, vai jogar o Fla-Flu, né? E agora é esperar chegar aí o final de semana, onde serão definidas aí os finalistas aí do Campeonato Carioca, entendeu? Bangu e Vasco jogam no domingo, Flamengo e Fluminense jogam amanhã às 19 horas no Maracanã, né? Então é isso, gente, é isso aí que tinha a falar, entendeu? E os clubes brasileiros precisam dar uma alavancada na próxima rodada da Libertadores da América, porque essa rodada que passou não foi nada boa, apenas para o Cruzeiro, que se mantém invicto. O restante, o bicho pegou, tá certo? Então, uma boa sexta-feira para todos aí, um final de semana de paz e de bênção para todos. Nada de violência como foi a violência que teve aí entre torcedores para uruguaios e brasileiros, onde se criticou muito a postura do policial, que assistiu a tudo sem nada fazer. Mas enfim, isso aí é assunto de outra esfera, é outra esfera que tem que resolver. A parte nossa aqui do futebol é a gente torcer, deixar os profissionais do futebol fazer a parte deles dentro de campo, tá certo? Um abraço para todos, bom dia e mais uma vez um bom final de semana para todos.